Quando se decide atacar os Estados Unidos, é isto que acontece. Marinha. De repente, vários contactos rápidos apareceram nos ecrãs de radar de um porta-aviões norte-americano que realizava operações de rotina no Mar Vermelho. Em 6 de janeiro de 2025, os marinheiros norte-americanos tiveram de abater essas ameaças em questão de segundos. Não deve tocar nos telefones por causa do que aconteceu a seguir. O USS Gravely, um contra-torpedeiro lançador de mísseis guiados, estava a cerca de 20 milhas do porta-aviões às 17h40, hora local, quando percebeu vários sinais de alerta no seu radar de espionagem. O sistema de comando e decisão de espionagem realizou mais de 20 milhões de cálculos em 2 segundos, sempre chegando à mesma decisão. Havia mísseis a aproximar-se. O Gravely soou o alarme e dirigiu-se para os quartos gerais após verificar os mísseis que se aproximavam. O porta-aviões ativou os seus 2 motores offline quando o navio notificou para se prepararem, enquanto a tripulação corria para os seus postos de combate. O Gravely atingiria potência máxima e velocidade de 30 nós ao se aproximar do porta-aviões em cerca de 90 segundos. Mas a diferença entre o sucesso e a derrota nesta batalha é de segundos. O canto de guerra eletrônica de combate verificou rapidamente que os sinais dos mísseis apontavam para 2 Charlie 802 se aproximando. O armamento antinavio preferido do Houthi é o Charlie 802. Este míssil subsônico só pode mover-se a cerca de 610 milhas por hora e tem um alcance de cerca de 150 milhas. A sua carga útil de 364 libras perfuradora de blindagem é lançada pelo míssil. O Charlie 802 tem capacidade de voo rasante, mesmo sendo subsônico. Para permanecer abaixo da elevação mínima necessária para a espionagem, ou pelo menos tentar, esta característica permite que o míssil voe apenas alguns metros acima do mar. Os mísseis estariam a segundos dos mísseis SM-2 do navio, que tem um alcance de cerca de 150 milhas. A base da defesa aérea da Marinha é o Standard Missile 2, AWSM-2. Estes mísseis têm um alcance máximo de cerca de 105 milhas e podem atingir Mach 3.5. Isto porque 2 SM-2 Block 3 Alphas foram recentemente lançados no Charlie 802 pelo Gravely. Os Block 3 Alphas são uma versão mais antiga e menos avançada, ideal para esta ameaça lenta e baixa. Para ameaças com maior capacidade, o navio manterá os seus mísseis SM-2 mais sofisticados. Naturalmente. Porém, se um míssil atingir o seu alvo, pode ter capacidades tremendas. Esta é a razão pela qual o Spy nota um enorme campo de destroços com vários fragmentos de mísseis gigantes após disparar a sua salva inicial, o que pode ser um sinal de que os mísseis ainda estão a aproximar-se. O Gravely lança 2 mísseis adicionais na direção do campo de destroços e dispara 2 vezes contra as ameaças para confirmação. O navio abateu todas as ameaças dentro de um raio de segurança de 75 milhas às 17h57, de acordo com o Spy. No entanto, a tripulação não tem muito tempo para comemorar. O Spy faz 4 contactos adicionais às 18h. Mas, em comparação com os Charlie 802 que acabaram de abater, eles são menores e muito mais lentos. A tripulação identifica-os como drones de assalto Ford Shahed 136 após examinar as suas emissões de sinal. Estes drones têm uma ogiva de 22 kg e podem atingir uma velocidade máxima de 185 km. Não vão afundar o navio. Mas quem é que quer levar um soco na cara voluntariamente? Não. A Marinha não quer. O capitão do navio decide não desperdiçar um míssil nestes drones porque são menos sofisticados. Afinal, a estratégia do Irão envolve gastar 3 milhões de dólares num míssil e 5 mil dólares num drone. Em vez disso, quando os drones se aproximam a 10 milhas do seu navio, o capitão acalma os Houthis para que fiquem em segurança. Nesse momento, ele saca a sua arma secreta. Ela não está a agir de forma desafiadora, nem a fugir à medida que os drones se aproximam para mostrar a sua severidade em relação aos drones.
Em vez disso, ela dispara o Sea-Whiz contra os drones, removendo as baterias. Numa batalha de mísseis, o sistema de armas de curto alcance, Sea-Whiz é normalmente o último recurso, mas também é usado para eliminar contactos de superfície, helicópteros e drones de movimento lento. O radar do Sea-Whiz começa a rastrear e a criar planos de controlo de fogo para todos os drones a 10 milhas de distância. Os drones encontram uma parede física de chumbo quando o comandante dá a ordem para soltar as baterias quando atingem 3 quilômetros. O Sea-Whiz pode lançar entre 3.400 projéteis de 20 mm por minuto. Leva apenas alguns milésimos de segundo para engajar outro drone após engajar o primeiro. Todos os 4 drones são reduzidos a lixo inútil flutuando na superfície da água em menos tempo do que leva para um humano perceber a sua aproximação. A tripulação notifica o porta-aviões que eles podem se retirar após a confirmação do abate bem-sucedido. Esta filmagem, que foi tornada pública pouco depois da alegação dos Houthis de que tinham atingido o Truman, não mostra nada de anormal, com aviões a descolar e a aterrar. Os Estados Unidos iam lembrar aos Houthis do seu erro, apesar de não terem sofrido quaisquer ferimentos. Determinar a origem precisa destes mísseis e drones é mais difícil do que se possa imaginar, apesar de o exército ser bem conhecido e trabalhar abertamente. Isto deve-se ao facto de o Iêmen ser uma nação devastada pela guerra há mais de 10 anos e de haver muitos homens com uma variedade de armas, nem todos eles mal intencionados, por lá. Os Estados Unidos utilizam tecnologias incríveis para localizar os alvos e diferenciar as tropas sauditas dos Houthis e os combatentes rebeldes das forças governamentais. Vê este satélite? Estaria certo se pensasse que um satélite como este nos ajuda a obter GPS e comunicações internacionais. Mas satélites como este podem ter uma função muito útil. Basta olhar para esta imagem. Pode parecer um desenho do Pai Natal feito pelo seu filho de 4 anos, mas na verdade é uma imagem térmica do Iêmen. Ela indica que os locais são frios, se reparar que todos estão azuis, roxos ou pretos, como pode ver, devido ao deserto e à falta de infraestruturas. Toda a área é fria à noite, com exceção de alguns centros populacionais significativos. Isso faz com que qualquer coisa estranha se destaque como um polegar dolorido nesses locais frios. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Em regiões fora de Sana e Sada, este satélite detectou uma diferença de 27 graus Fahrenheit, graças a sofisticados imageadores térmicos fornecidos pela Agência Geoespacial Nacional e pela Agência de Inteligência de Defesa. Os Houthis que armazenam armas no deserto são conhecidos por terem operações subterrâneas, como evidenciado por esta diferença de temperatura gritante. No entanto, uma única imagem térmica não pode ser usada pelos Estados Unidos para apagar completamente uma região do planeta. Estas 2 aeronaves são úteis nessa situação. O RC-135 Rivet Joint é esta aeronave, enquanto o Mk-9 Reaper é esta. Embora o Reaper possa ser equipado com uma variedade de armamento, ambas as aeronaves são utilizadas para operações ISR. No entanto, estas aeronaves estão ocupadas a verificar as localizações indicadas pelos satélites para esta missão em 7 de janeiro. Antes de regressar a uma base aérea em Djibouti, o Reaper tira fotografias durante a sua missão de 27 horas enquanto paira sobre os locais-alvo. As imagens que oferece tornam bastante evidente que existem vários túneis e entradas de bunkers subterrâneos, mesmo a 50 mil pés de altitude. Estas imagens são corroboradas pelas mensagens dos próprios Houthis sobre as localizações, que são recolhidas pelos 30 funcionários da aeronave utilizando tecnologia avançada de recolha de sinais. Por volta das 02 hora local, do dia 8 de janeiro, o Harry S. Truman, o Gravely e o Kearney organizam o que só pode ser caracterizado como uma sinfonia da morte, com as 2 instalações de armazenamento de mísseis agora firmemente fixadas por 3 fontes separadas.
As tripulações dos dois contra-torpedeiros estão a concluir os seus planos de lançamento dos Tomahawks enquanto os F-18 Super Hornets rugem na convés do Truman. Se tudo correr conforme o planeado, as duas instalações de armazenamento serão atingidas pelos Tomahawks poucos minutos antes de criar um buraco maior para a entrada dos bombardeiros. E o crescendo está prestes a começar. Os F-18 precisarão de 30 minutos para percorrer os 300 milhas até aos alvos, a uma velocidade média de 600 milhas por hora. Isto indica que os Tomahawks serão cerca de 3 minutos mais lentos do que os F-18, a 50 milhas por hora. Por esse motivo, o Gravely e o Kearney dispararam uma salva de 6 Tomahawks cada, num total de 12, exatamente às 02 daquela manhã. A Biblioteca de Missões Confidenciais assume o controle quando os mísseis chegam ao primeiro ponto de referência pré-estabelecido. Os pontos de referência reais que o míssil seguirá sobre terra fazem parte desta Biblioteca de Missões, que é criada por planeadores no quartel-general superior, fora do navio. Esses pontos de referência levam em consideração vários fatores, incluindo dados ambientais, cobertura de radar inimigo e altura do terreno. Esses são os pontos de referência onde os Tomahawks voam. Mas se você observar este Tomahawk voar, notará que ele está constantemente mudando sua altitude. O sistema TURCOM é responsável por isso. O Terrain Contour Matching, o TURCOM, é essencialmente o que impede o Tomahawk de simplesmente se lançar contra qualquer uma dessas montanhas ao passar. Os mísseis podem medir suas distâncias até o solo em tempo real, digamos, entre 50 e 80 metros acima dele, graças a um altímetro integrado, ao longo de seu alcance operacional de 0 milhas náuticas. O míssil pode fazer isso. No entanto, como é que ele sabe o seu destino? Afinal, o Iêmen não tem muitas características distintivas, como demonstrou a imagem térmica anterior. A sua segunda utilidade é útil nesta situação. As fotos de satélite das regiões ao longo dos seus pontos de passagem podem ser enviadas para a biblioteca da missão usando uma técnica chamada Digital Scene Matching Area Correlation, o DSMAC. O míssil captura imagens continuamente ao longo de sua trajetória e as compara com a biblioteca da missão. O míssil sabe que está no curso certo se elas se alinharem. Os desenvolvedores do DSMAC descobriram que, ao fazer isso, podiam obter um incrível aumento de 90% na precisão. E as estatísticas daquela noite incluíram esses alvos. Os Tomahawks atingiram os bunkers exatamente às 02:30, lançando aproximadamente 1 libras de explosivos cada vez. As entradas ficaram em chamas e queimando na escuridão em questão de minutos, o que ajudou consideravelmente os pilotos dos F-18 quando deram o golpe final. Você verá que este F-18 tem um pod cilíndrico perto da estação 5, adjacente à fuselagem dianteira, embora haja 2 diademas montados sob cada asa. Isso vai arruinar o dia dos Houthis. É conhecido como ANASC 228 Sniper Pod, para direcionar as armas para o alvo. O Sniper Pod serve essencialmente como um designador a laser. Qualquer bomba da série GBU pode atingir o alvo rapidamente graças ao feixe de laser revestido que o pod emite. Além disso, pode fornecer coordenadas GPS aos diadems. Após travarem o alvo, os pilotos soltam as armas e observam enquanto os Sniper Pods as direcionam com precisão para os buracos criados pelos Tomahawks. O impacto é direto. Sabemos que havia 2 crateras enormes onde antes existiam 2 locais de armazenamento de armas, embora o número exato de baixas Houthi não tenha sido divulgado. Entre 30 e 50 mísseis de cruzeiro Houthi detonaram como resultado do ataque, resultando em pelo menos 10 detonações secundárias. O silêncio sobre o Mar Vermelho contava uma história muito antes dos mísseis levantarem voo. Os satélites de vigilância do Zenerdo vinham a monitorizar um comportamento incomum perto da costa do Iêmen há dias. Padrões de movimento de veículos, construção inesperada de bermas, tendas camufladas estão a aparecer perto de linhas de abastecimento conhecidas dos Houthis.
O pior foi confirmado pela inteligência de sinais. Um novo local de lançamento dos Houthis, que não era apenas mais um posto avançado, estava a começar a tomar forma. Este foi projetado para ser escondido. Tubos de lançamento enterrados. Baías para drones por baixo. As comunicações por rádio foram substituídas por retransmissores de fibra óptica. Este tipo de infraestrutura é concebido para ataques prolongados e sustentados, em vez de confrontos breves. Esta era a linha vermelha para o Pentágono. Sea Operational. A estação poderia permitir aos Houthis atacar profundamente no território saudita e possivelmente atingir linhas de navegação internacional com precisão milimétrica. As piores possibilidades incluíam iscas projetadas pelo Irão, disfarçadas de navios civis ou mesmo ataques em enxame de drones contra contra-torpedeiros americanos. Assim, uma escolha foi feita, silenciosamente, conscientemente. Novas ordens foram dadas ao Grupo de Ataque 5, que já se encontrava na área sob comando regular de patrulha marítima. Os porta-aviões mudaram as suas rotas. Os submarinos moveram-se. O mar permaneceu calmo durante 72 horas enquanto a tempestade se preparava. Então, de repente, o inferno desceu do céu. A Zero do Ju, uma barragem de mísseis de cruzeiro Tomahawk, iluminou a noite como raios vingativos de luz estelar sob um céu sem lua. Cada míssil estava equipado com sistemas antipessoais de explosão aérea e ogivas destruidoras de bunkers. Os centros de comando desapareceram em questão de segundos. Os hangares de drones dobraram-se como papel amassado e caíram para dentro. Bolas de fogo gigantescas, visíveis dos arredores de Sanaa, foram criadas quando os depósitos de combustível pegaram fogo. A destruição real, no entanto, veio de cima. Lançados do convés do USS Dwight D. Eisenhower, os FA-18 Super Hornets mergulharam com bombas planadoras AGM-154, JSOW e JADAMs guiadas com precisão. Foram eliminações cirúrgicas de construções militares e não meros ataques punitivos. Os pilotos certificaram-se de que todos os alvos fossem destruídos sem causar danos colaterais a pessoas ou corredores humanitários, usando marcadores a laser de operações especiais no solo e imagens de satélite em tempo real como orientação. A base desapareceu após 12 minutos. No entanto, a operação foi tanto uma mensagem quanto uma demonstração de poder de fogo. Vocês não podem se esconder, Houthis. Podem ver os vossos representantes. Ao mundo, não haverá encerramento das passagens marítimas. O caos foi revelado após o ataque, através de comunicações interceptadas dos Houthis. Os sobreviventes procuravam freneticamente ordens que nunca chegaram. Os nós do comando central foram destruídos. Os sistemas de radar de longo alcance foram convertidos em aço derretido. Não houve lançamentos de retaliação. Nenhuma frase de efeito. Destroços em chamas e silêncio assustado. Enquanto isso, as equipas cibernéticas dos DWA bombardearam a área com sinais falsos para dar a impressão de que mais ataques estavam a caminho. Os defensores Houthis foram forçados a desperdiçar munições valiosas em fantasmas quando drones imitaram a assinatura térmica de aeronaves que se aproximavam. E ao largo da costa, um submarino da classe Virginia ouvia em silêncio, confirmando que as máquinas de guerra mais sofisticadas da área se tinham movido, atingido e desaparecido sem deixar rastro. Foi mais do que uma vitória. Foi uma lição indelével. No entanto, a onda de choque da explosão espalhou-se muito além do Mar Vermelho, apesar de ter desaparecido no horizonte negro. As seguradoras marítimas internacionais designaram os Houthis como uma ameaça naval de nível 1 em questão de horas, levando a reavaliações de risco em todas as redes de transporte marítimo do mundo. Os navios mudaram as suas rotas em centenas de milhas náuticas, o que resultou em atrasos que rapidamente afetaram os sistemas de abastecimento. O impacto financeiro?
bilhões de dólares. E para as redes ocultas que financiaram a escalada dos Houthis, não para o Zerwo. A devastação foi confirmada por fotos de satélite, que mostraram solo carbonizado, pistas de aterragem destruídas e antenas de radar vaporizadas. Os analistas estavam mais preocupados com o invisível, contentores de carga desaparecidos e bunkers de armazenamento que foram totalmente demolidos antes que qualquer inventário pudesse ser verificado. O que havia lá? Veículos aéreos não tripulados? Mísseis do Irão? Ou pior? Enquanto isso, comunicações estratégicas circulavam discretamente entre as capitais. Generais sauditas em Riad acenavam com a cabeça em sinal de satisfação, pois este ataque confirmava anos de preocupações com o entrincheiramento iraniano. Chefes de defesa aceleraram exercícios conjuntos com o CENTCOM em Tel Aviv. A suscetibilidade do ponto de estrangulamento do Suez a ataques assimétricos de enclaves costeiros proxy foi reavaliada por planeadores navais, mesmo no Cairo. Esta foi uma reinicialização estratégica para os Estados Unidos, não apenas um contra-ataque. Os mares não estão à venda e Washington quer deixar isso bem claro. Embora agora estivessem dispersos por uma rede de complexos improvisados e cavernas, os oficiais Houthis fizeram declarações ousadas, mas nenhum deles assumiu a responsabilidade pela destruição do local. Um silêncio revelador. Até eles pareciam relutantes em admitir o quão vulneráveis se tornaram. E isso foi apenas o começo. De acordo com fontes internas do Pentágono, este ataque foi o primeiro passo da Operação Trident Hammer, que é uma operação contínua e não uma reação pontual. A Marinha atua atualmente sob uma diretiva renovada: negação total do acesso ao mar contra entidades não estatais hostis, em coordenação com as forças cibernéticas, espaciais e regionais parceiras. Portanto, os Estados Unidos podem não esperar que um míssil seja lançado da próxima vez, antes que os Houthis terminem de construir um pod atacar. Embora o ataque tenha impedido ataques com Houthi por apenas cerca de 6 semanas, serviu como mais um aviso de que os barcos não devem ser tocados por Houthis. Por enquanto, adeus!